Olá, engenheiras, engenheiros de Rondônia, comunidade em geral que está nos acompanhando. História da história de Rondônia. Juliano Borges, né, proprietário da EGECOM, vai estar aqui contando histórias imperdíveis. Vocês têm que acompanhar. Para quem é engenheiro aí, que é da área da construção, é o manual da construção aí, pessoal. Vamos lá, manual do sucesso. Juliano Borges conosco aí no Pod Rondônia, podcast da engenharia. Olá, engenheiras e engenheiras de Rondônia, do nosso Brasil, comunidade rondonense. Estamos aqui novamente no Pod Rondônia, no podcast da engenharia. Hoje um papo muito legal, muito agradável, a história do estado, a história de Porto Velho, com o nosso amigo engenheiro civil Juliano Borges, né, com o proprietário da EGECOM, 1989, né, Juliano? 1900. Seja bem-vindo, Juliano. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, presidente. É uma honra estar aqui com você. Agradecer a você essa oportunidade e cumprimentar os nossos amigos do CREA em nome do nosso ex-presidente Geraldo Sena. Cumprimentar o nosso presidente do SENGE, Ildefonso, cumprimentar o Jorge Dene, presidente do clube, que todos estão te apoiando nesse brilhante trabalho que você está fazendo na presidência do CREA e que esperamos que continue. Ô, Juliano, agradecer você vir aqui. A gente sabe que, eu digo para quem está nos escutando agora, que talvez uma obra que você esteja nesse momento é uma obra que foi feita pela empresa do Juliano, com o Juliano lá supervisionando, é muito ativo. Nós entrevistamos aqui o Roberto Passarini, né? E a gente fala que uma característica de vocês é a presença nas obras, né? Mesmo já engenheiros consagrados como vocês, que a gente tem o maior respeito, né? Eu tinha uma admiração muito grande por você quando fui pedir voto lá no CREA, foi um prazer lhe conhecer, né? E assim, a pessoa que você é, que representa para a engenharia de Rondônia, é muito bom a gente estar aqui para lhe ouvir, né? E saber um pouquinho da história, né? Ouvimos aqui alguns colegas que têm mais história dentro de Rondônia, né? E isso é um aprendizado para quem está começando agora. Você que é engenheiro que está começando agora, tem que seguir essas orientações para pegar o rumo do sucesso, né? Porque aí você consegue entender um pouquinho mais como você vai fazer diferença no mercado. E o podcast da engenharia que a gente tem aqui dentro do Pod Rondônia, a intenção é essa, Juliano. Aí, Juliano, nós queremos conhecer aí um pouquinho mais do Juliano, a trajetória do Juliano, tudo que trouxe o Juliano para Rondônia, né? Esse estado aí que é meio distante do resto do Brasil, distante da tua terra, que é Goiás, né? E que você veio aqui e acho que ama como eu, assim, tá no coração, Rondônia, né? Está no coração. Então, eu queria começar agradecendo a Deus por estar aqui hoje. Deus muito bom comigo. Minha família, quero agradecer a meu pai, que não está com a gente hoje, mas que me ajudou em tudo que eu sou hoje, devo a ele. Agradecer a minha mãe, a minha família muito simples. As minhas camisas eram feitas pela minha mãe. Olha aí. Então, é muito gratificante, sabe? O esforço que eles fizeram por mim, sabe? Então, eu comecei de uma maneira bem determinada por necessidade, bem objetiva. Eu fazia engenharia na Federal de manhã, estagiava à tarde e fazia administração de empresa à noite. Então, porque eu tinha um sonho que era ter minha consultora. Então, isso foi... Isso em Goiás? Em Goiânia, na Universidade Federal de Goiás. E foi todo um trabalho para poder se posicionar. E aí recebi uma oferta de emprego para Manaus, e fui para Manaus em 1989. Muito difícil, Manaus não tinha nada, não tinha shopping, não tinha estrada da Ponta Negra, era muito ruim. Como o escritório ficava no distrito industrial, então eu tinha que sair de casa às 5h30 para não pegar o engarrafamento dos ônibus, porque senão levava 2h30 para chegar no escritório. Todos os ônibus para as empresas do distrito industrial, mais de 100 mil trabalhadores. Sim. Então, naquela época, a Zona Franca estava pujante, porque era proibido importar para o resto do Brasil. Então, Manaus era a Zona Franca. As pessoas iam passear em Manaus para fazer compras. E foi um momento para mim, muito novo. Eu saí de Goiânia, tinha 19 para 20 anos. Chegar numa cidade que eu não conhecia ninguém e tentar crescer ali. E primeiros 3 meses, tinha 2 amigos mais velhos que estavam lá também, que eu conheci lá, que trabalhavam na mesma empresa que eu. A gente morava os 3 num apartamento. Um tinha 36, o outro tinha 29 e eu tinha 20. Os 2 foram embora, não aguentaram ficar em Manaus. Aí eu fiquei sozinho. Aí eu fui em Goiânia, tive uma reunião em Brasília e fui em Goiânia visitar meus pais.
E aí cheguei para o meu pai e falei para ele, pai, tá muito difícil morar em Manaus. E meu pai sempre me apoiou em tudo. E ele virou e falou, não, meu filho, nós conseguimos sobreviver aqui. Você vem para cá e a gente vai continuar aqui. E aí eu lembrei de uma coisa, para mim fazer faculdade, meu pai foi trabalhar na Serra Pelada. Olha aí, no garimpo. E aí, no garimpo. E aí eu tava tomando banho, eu falei, pô, meu pai conseguiu ficar na Serra Pelada, sem televisão, sem ar-condicionado, sem nada, para mim fazer minha faculdade. E eu reclamando porque eu tô morando sozinho, não conheço ninguém numa cidade, que eu tenho tudo. Aí eu saí do banho e falei para ele, pai, eu quero agradecer o senhor, mas eu vou continuar em Manaus, porque o que o senhor fez eu não posso. Então, aquilo foi um divisor para mim, sabe? De determinação, pelas dificuldades, por tudo. E aí vim para Porto Velho em 1992. A cidade estava passando uma crise, saindo daquela época do garimpo. Então, estava muito, muito difícil a economia. Foi quando virou estado, né? Foi logo quando virou. Então foi um momento assim, com a economia difícil e a gente posicionando. Eu fui fazer umas obras para Teleron. Eu fiz obra naquele momento em quase todos os municípios do estado. Então eu saía toda segunda-feira e voltava no sábado. Sentiu o Marechal Rondon moderno. Moderno, passeando sozinho. E aí vinha aquelas passagens. Eu estava fazendo uma obra em Cerejeira, e uma em Colorado e uma em Vilhena. E eu fui para Cerejeira e, à época, a estrada era de terra ainda. E voltei e o pessoal falou, não volta não que vai chover, você vai ficar atolado na serra. Eu falei, não, dá tempo, eu chego em Colorado, pego as coisas no hotel e vou dormir em Vilhena para amanhã chegar cedo em Porto Velho. Cara, no meio da serra, à noite, 6h30 da tarde, o carro atolou as 4 rodas. Consegui sair 4 horas da manhã do dia seguinte. Não tinha uma garrafa de água no lugar daquela época. Hoje todo mundo tem a garrafinha térmica, naquela época não usava isso. Então, foram muitas coisas assim, dificuldades, por isso que até hoje todo mundo me vê de botina o dia inteiro para saber de onde eu vim e nunca esqueci as minhas dificuldades, porque às vezes as pessoas acham que é fácil, como é que você chegou em tal lugar, como é que são as coisas, e sempre respeitando as pessoas que me antecederam, tipo o Roberto Passarino, nosso presidente, que é um exemplo para mim, eu tenho prazer de falar que é meu amigo, sabe? Um irmão que Deus me deu aqui. Então, as dificuldades são muito grandes em todos os setores, mas a maneira como você encara, como você se propõe a superar, fazem a diferença. Eu brinco que a sorte está sempre do meu lado. Se ela chegar lá no meu escritório, 6h30 da manhã, ela vai me encontrar e às 7h30 da noite eu vou estar lá esperando a sorte. Não tem horário, né, Juliano? Não tem horário, não. Porque o que importa na vida da gente, Edson, é a gente acreditar em Deus e fazer a nossa parte. Sim, as oportunidades são iguais. Hoje, o que você falou das pessoas não se posicionarem muito com as facilidades de tudo. Aqui não era assim antes, então as dificuldades eram muito grandes. E assim, nós conversamos com 4 outros profissionais antes dessa entrevista aqui e todos eles tinham uma coisa em comum. Eles vieram para ser funcionários do Estado e depois foram empreender, né? Isso aconteceu contigo ou não chegou? Não. Tu já veio como empreendedor, é uma visão já diferente, né? Já veio... O meu sonho era ter a minha consultora. E quando eu visitei aqui, eu achava que eu tinha um potencial, porque não tinha nenhuma consultora antiga. E, por exemplo, em Goiânia, tinha consultora com 20 anos, com 30 anos. Manaus, a mesma coisa. E aqui não tinha. Então, eu falei, é um lugar que eu tenho condição de crescer, junto com o Estado. Então, eu vim com esse objetivo de crescer junto com o Estado. Então, fui trabalhando devagarzinho, fiz obra para Infraero, para Embratel, construí o Hospital das Clínicas, que agora vai ser o Hospital Universitário, e um aprendizado gigante, porque foi o meu primeiro hospital, e eu tive um professor maravilhoso, que foi o Dr. Gabriel Rezende, que era o dono do hospital, junto com o Dr. Tinoco, o Dr. Amado, o Dr. Eduardo Vancer. Então, foi o primeiro piso próprio para centro cirúrgico em Rondônia, foi o do Hospital das Clínicas. O doutor Gabriel estudou, a gente trouxe um piso alemão com aterramento, embaixo, os fios de cobre. Então, assim, aquilo para mim foi um aprendizado muito grande, que eu agradeço o doutor Gabriel, o doutor Tinoco, o doutor Amado, pela paciência que tiveram comigo para a gente fazer o hospital. Aí depois fizemos o hospital da Unimed também. Então, fomos devagarzinho trabalhando, aprendendo. Em cada obra, para mim, eu penso que cada obra é um aprendizado. Então, a gente foi crescendo devagar, né, com o Estado. E Juliano, assim, né,
pessoal que está nos assistindo, os mais novos, a gente circula o estado e às vezes conversa com recém-formados e comenta muito que duas coisas são importantes. O engenheiro ter a consciência que ele tem que estar, né, no local da obra, seja da área que for, né? Se for um engenheiro agrônomo, tem que estar no campo. Se for um engenheiro florestal, tem que estar lá na floresta conhecendo. Engenheiro mecânico no chão de fábrica, eu sempre gostei disso, né, de estar presente lá fazendo manutenção. O engenheiro civil da mesma forma nas obras, mas antigamente a gente chamava grupo de amigos no meu tempo, né? Hoje é networking, né? Então o networking também é importante. As pessoas que você convive, que você se relaciona, você sempre participou de sindicatos, de associações, sempre esteve presente na sociedade discutindo as melhorias, né? Então esses dois fatores você considera, o teu sucesso vem disso, claro, seu empenho é muito importante, seu conhecimento, mas isso todos os engenheiros, na maioria das vezes, saem, nem todos conseguem ter o êxito que você teve. Então, a questão de você estar presente no seu dia a dia, nos seus negócios, e a questão de você ter essa rede de amizades, participar, de se envolver com o meio ali, né? Muitos colegas mais novos, eles não gostam muito, nem de ir no CREA. Eu falo, vamos lá no CREA, né? Acho que para quem está nos assistindo que é mais novo aí, acho que é um bom conselho, né? Edson, primeiro eu quero agradecer a minha esposa por toda a paciência que ela teve comigo durante todo esse período. Agradecer aos meus filhos, que às vezes eu tive que deixá-los em casa para ir participar das reuniões do sindicato, das reuniões do CREA. Isso é importantíssimo. Cada um de nós tem que dar a sua contribuição. Eu dei a minha contribuição para o sindicato. Hoje eu estou no conselho lá do lado do Passarini, só ouvindo o Passarini. Tranquilo. E eu brincava, quando eu fui presidente do Sinduscom, que eu só ia fazer o que o Passarini, Roberto Passarini, falasse para mim fazer, que ele foi meu antecessor. Ele sabe muito mais do que eu até hoje. Então, porque a gente tem que ter humildade para reconhecer. E o que fez diferença foi essa, que hoje o pessoal chama de network, foi o grupo que nós fizemos. Então, tinha o Roberto Passarini, tinha o engenheiro Fausto, tinha o engenheiro Figueiredo, tinha o engenheiro Plínio, tinha o engenheiro Luciano da Ponto Tec, tinha o Sérvio, tinha o Rezende, tinha o Alessi, tinha o Nick. Então, e outros que eu posso estar esquecendo aqui. Hoje tem o Ricardo, que é o da Maró, que é o nosso presidente. A gente conseguiu se unir. Então, não era eu o presidente do sindicato, era o grupo. Então, isso fez a diferença. Para a gente crescer junto, hoje nós temos o cimento mais caro do Brasil. Isso é uma vergonha, porque nós temos a fábrica aqui na saída da cidade, da Votorantim, perto do posto da Polícia Federal. Na época nossa, teve a mesma coisa, porque era um cartel. Então, se uniu o pessoal da Nassau em Manaus com o pessoal da Votorantim do Mato Grosso. Como o cimento vinha do Mato Grosso e o outro vinha de Manaus, olha a incoerência. Aqui um exemplo, aqui em Manaus o cimento, não estou falando, mas na época, dá um exemplo de números. Aqui em Porto Velho o cimento da Nassau era vendido a R$20, que vinha de Manaus. Em Ariquemes a 18, em Ji-Paraná 16 e em Vilhena 14. Peraí, o cimento da Nassau saía de Porto Velho, andava 700 quilômetros e era vendido mais barato que em Porto Velho. Mas por quê? Porque em Cuiabá ele tinha concorrência do cimento que vinha... Em Vilhena ele tinha concorrência do cimento que vinha de Cuiabá. Então em Cuiabá o cimento... Em Vilhena o cimento que vinha de Cuiabá saia mais barato. Aí ele tinha que baixar o preço lá. Então nós aqui não tínhamos? Não. Aí eu... quando vamos abrir, pedimos ajuda na Assembleia. Abriu-se uma CPI na Assembleia Legislativa, tá? E foi assim, questão de uma semana. O pessoal veio a diretoria da Votorantim, a diretoria da Nassau. O que eu estava fazendo? Eu falei, não estou fazendo nada não. Aí estava do meu lado Roberto Passarini, o Figueiredo. É toda a diretoria. Nós queremos ter um preço real, porque isso não é justo com a gente. Não, porque não sei o quê, pô. Mas está aqui nós pegamos notas fiscais em Porto Velho, Ariquemes, Vilhena e Ji-Paraná, mostrando que quanto mais longe eles vendiam mais barato. Resolveu o problema em uma semana. E hoje eu falei para o nosso presidente do Sinduscom, Ricardo, deu o exemplo do que nós fizemos. Tem que ser feito de novo. Hoje o nosso saco de cimento aqui está chegando a R$60. É um absurdo. Né? Enquanto você vai comprar um saco de cimento em Goiânia, está na faixa de 28, está metade do preço. Então, a gente teve muitas dificuldades, ainda estamos com muitas dificuldades, mas eu acho que são pedras que a gente tem que superar, se unir, e isso que você falou, o CREA sempre esteve junto. Uma das coisas que a gente conseguiu, esse grupo todo que administrava comigo o Sinduscom, união com o CREA. Antes o Sinduscom e o CREA eram meio que separados, tá?
E aí nós nos unimos e aí fortalecemos a classe da engenharia, a classe da construção civil. Graças ao nosso ex-presidente Geraldo Sena, a gente teve essa união. Então, isso fortaleceu que estamos até hoje com você, nessa parceria, porque nós todos somos engenheiros, nós queremos o melhor para Rondônia. Verdade. Então, nós temos que trabalhar todos juntos, com o mesmo objetivo, com a mesma situação. E uma das coisas muito importantes, Edson, para qualquer empresa ter sucesso, é os seus funcionários. E eu quero agradecer aqui meu engenheiro Murilo, o meu sócio, o Antônio Neri, meu mestre, equipes que estão comigo há 17, 18, 20 anos. Ninguém é bom sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Então, acho que quando você tem uma equipe que está todo mundo vestindo a camisa, se posicionando, isso é muito importante. Porque quando a pessoa acha que ela vai sozinha crescer, ninguém não consegue. Então, além desse relacionamento que tem que ter, ajudar os órgãos, ela tem que também ter valorização com a sua equipe. Então, isso é muito importante. O Juliano, tu falou alguns nomes aí, a Nara já está anotando ali, né? Eu vou pedir para o pessoal aí, os engenheiros mais aí do tempo dessas brigas boas aí, vou anotar na agenda um espacinho para vir aqui conversar também um pouquinho, contar a história, né? O Fausto Figueiredo, né? O pessoal abrir espaço, o Ricardo da Maroc, que a gente tem uma parceria, falou, importante, nós estamos agora nesse momento, começou ontem à tarde, vai prosseguir durante a semana, são 2 semanas do curso de pintura imobiliária, né? Que o Ricardo me comentou que várias empresas com dificuldade de arrumar pintores, né? E a intenção agora nessa primeira turma foi direcionado para o Sinduscom, mas é levar mesmo até para as escolas de segundo grau, porque tem meninos saindo aí trabalhando em áreas que pagam bem pouquinho, enquanto tem uma oportunidade talvez uma profissão aí que ele possa galgar uma engenharia depois, no futuro, né? Então a gente está montando lá com o Ricardo uma série de cursos lá. Primeiro é pintura imobiliária, depois vai ser bombeiro hidráulico, para mim na época era meu encanador, agora tem um nome gourmet aí, que é bombeiro hidráulico, né? E auxiliar de mestre de obra, né? Então assim vai ser umas coisas bem interessantes nessa parceria. Agradecer o Ricardo. Ricardo, nós precisamos te ouvir aqui também, né? Já deixar o convite aí. Algumas situações, assim, no passado a gente presenciava empresas de engenharia construindo bastante em Rondônia. Você tem um histórico de construção muito legal, né? E para quem está nos assistindo, dá para listar aí, Juliano, as principais obras, né? CPA, teatro, para as pessoas que estão vendo, assim, às vezes perguntam, pô, que prédio bonito esse CPA. Quem construiu isso aqui, né? E às vezes, assim, passa por você, te vê, convive com você e não sabe desse histórico, né? Eu fui lá com ele a primeira vez que eu tive a oportunidade de falar com o Juliano, falei, cara, eu queria muito conhecer, porque pô, a história da construção de Rondônia está aqui, né? Porque muitas coisas importantes passaram por lá pela GECOM, né? Graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade de fazer algumas obras muito importantes, muito relevantes para Rondônia, não só para Porto Velho, mas para Rondônia. E isso me deu um aprendizado muito grande, eu consegui aprender muito grande, toda a minha equipe aprendeu junto. Nós fizemos algumas das obras públicas mais importantes para o Estado. O CPA, como você citou, é um complexo muito bonito. Foi uma obra com um grau de dificuldade altíssimo. Nós fizemos 2 torres, fizemos toda a parte de urbanização também. Então, foi um aprendizado. E desde o início, quando foram explodir uma fundação de uma caixa d'água que tinha antiga, da época das antigas secretarias lá do complexo antigo, né, que estavam demolindo o complexo, foram explodir essa caixa d'água e a empresa que foi fazer, contratada pelo Estado, ela não acho que tomou todas as medidas. Rapaz, quebrou os vidros da vizinhança inteira, Senac do lado, prédio. Foi uma... Então, assim, são coisas que a gente aprendeu ali a posicionar. Você falou da obra do teatro, né? Para mim, foi uma das obras que eu mais aprendi, porque é uma obra que tem a parte de estrutura cênica, os equipamentos cênicos todos diferenciados. Então, é o maior teatro do estado, um teatro com 1.100 e poucos lugares. Fizemos o teatro de bolsa também. Sim. Então, mas o que mais me foi assim de histórico daquela obra, o terreno tinha um litígio entre o Exército e o governo do estado. E nós ganhamos a licitação, recebemos a ordem de serviço, foi assinada acho que numa quinta-feira, e eu programei com o meu pessoal. Eu falei assim, vamos começar no sábado a fazer o tapume, porque na segunda-feira o pessoal do Tribunal de Contas, que é em frente, está usando o espaço para estacionamento.
Então, se a gente não vai conseguir fechar o tapume, porque eles vão colocar os carros, vai ser difícil. Então, se a gente deixar todo o tapume pronto no sábado, segunda-feira já vamos poder trabalhar, começar a fazer o canteiro de obras sem problema. E assim fizemos, no sábado de manhãzinha, 6h30 da manhã, estamos trabalhando lá, meu pessoal, todo mundo lá. Chegam umas viaturas da polícia, do exército e prende nós todos. Olha. Que a gente estava invadindo o Área terreno militar. área do A exército. guerra. Aí eu falei, como tá invadindo e tal? E aí o pessoal falou, não, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma ordem de serviço para trabalhar aqui, nós ganhamos a licitação para construir o teatro aqui, e isso aqui é com o governo, nós não estamos invadindo. E aí tinha um sargento bem assim, talvez no excesso do momento, né? Não, pode sentar, tá todo mundo. Falei, não, peraí, eles são meus funcionários. Se o senhor tem que prender alguém, o senhor prenda a mim. Porque eles estão aqui porque eu pedi para vir. Eles não têm culpa de nada, são pais de família, eles não têm porque tá aqui nessa situação com o seu pessoal e o pessoal com aquelas fuzil apontado para gente. Aí chegou um tenente, e o que está acontecendo? Aí eu expliquei para ele, falei, são meus funcionários, pô, tá com ordem de prisão, por quê? Nós estamos com a ordem de serviço aqui. E aí o tenente falou, não, então libera eles, deixa só o dono preso. Eu falei, perfeito, não tem problema, pode ir embora todo mundo, os meninos das bicicletinhas. E aí o doutor Zé Gomes, conselheiro do Tribunal de Contas, num domingo de manhã, num sábado de manhã, mais ou menos umas 7h30, ele tinha ido buscar algum documento lá no Tribunal do trabalho dele. Aí ele viu aquele movimento ali, aí ele me viu no meio dos caras lá, ele atravessou a rua, chegou lá e falou, o que está acontecendo aí, seu Juliano? Acabei de ser preso pelo Exército, porque eles falaram que eu estou invadindo, eu tenho a ordem de serviço aqui, eu ganhei a licitação, o Estado me deu a ordem de serviço. Aí ele falou, pô, mas eu participei, e ele tinha participado, ele era o presidente do Tribunal de Contas. Eu estava na solenidade que foi dada a ordem de serviço, e realmente ele recebeu. Não sei o quê. Aí só quer que eu ajude? Eu falei, liga para alguém do Estado para poder vir aqui, porque eu sei que começou a chegar gente, aí chega um procurador do trabalho, que ele queria também construir lá onde era o teatro. Tinha 3 donos. 3 rolos. E foi chegando gente, aí o governador, era o Ivo Cassó na época, pegou, ligaram para ele, ele manda o secretário de segurança, aí liga vai o secretário de obra, foi chegando gente. Aí, resumindo, 10 horas estava um formato... Todo o staff do governo. O Cassol mandou a polícia cercar os militares. Então, cheio de viaturas cercando os carros do exército e eu ali no meio. Aí eu cheguei pro cara lá do tenente que estava lá, falei, deixa eu falar um negócio pro senhor. Agora já está claro para o senhor que eu não estou invadindo a área de ninguém federal. Está o secretário de obras, está o secretário da Casa Civil, está o secretário da Segurança Pública, que na época acho que ainda não era segurança. Não era o Paulo Moraes? Era o Paulo, não era o Paulo, na época, era o Sena. O Major Sena. E tinha mais alguém, não me lembro. Eu falei, não é melhor surpreender eles? Na frente da pessoa brinquando, não é melhor surpreender eles que mandaram eu vir para cá agora? Aí ficou, não, o senhor está liberado. Eu falei, então tá bom. Então foi uma confusão. O exército se apossou da área, levou, colocaram até metralhadora antiaérea. Eu tenho as fotos lá no teatro, cara. Que loucura. Foram 2 anos para se resolver a obra parada, não fizemos nem o tapume, para se resolver. Eles cercaram toda a área. Com aqueles concertinas, montes de areia, com estoque. Cara, foram assim, aquelas coisas assim, que só dá um bom livro, né, Juliano? Quando você passa o negócio daquele, você vai lembrar depois. E hoje nós temos um teatro, né? Que maravilhoso. Passou um momento aí mal cuidado, mas agora estão reformando, estão pintando e tal. Mas foi uma história legal. Uma experiência legal. Aquela área ali, na verdade, existe a figura A, né, que ainda é uma disputa, um litígio entre o governo federal e o governo estadual. Tem várias posses ali, né? Eu tenho amigos que moram ali e não são donos dos imóveis ainda, né? Quem ajudou a resolver aquele problema da área específica do teatro foi o presidente da Assembleia, Neudi. Ele comprou a área do lado, doou uma parte onde está o Ministério Público do Trabalho hoje, entendeu? E fez um acordo com o pessoal do Exército. Tá? Inclusive, eles interditaram a obra do Tribunal de Justiça também.
Olha só. Porque ela também estava dentro do mesmo quarteirão. Estaria no quarteirão. Foi interditada, eles fecharam e cercaram também. Aí o tribunal foi lá e acertou. E da Faquar para lá continua muitas discussões, né? E ali é um ponto lindo, né? Os prédios ali teriam uma vista por Madeira, né? Ontem eu conversei. Um restaurante do Perez ali, um ponto estratégico também, ficaria bonito ali, um prédio, um shopping, uma coisa assim desse tipo ali, né? Ontem eu conversei com meu filho, coincidente, eu fui buscar a minha esposa e o meu filho passando ali na Rigolândia, eu falei, da Farquhar para cá não pode construir prédio, o plano diretor não permite. É a única cidade do Brasil que só até 4 andares, né? Só até. Você não pode construir prédios na beira do rio. Então está ficando uma área antiga, desvalorizada, que poderia se tornar um cartão postal. Isso aí. Se imagina todo Acho monte que a engenharia de prédio. tem que entrar nessa discussão aí, né, Juliano? Nós já tentamos várias vezes isso para se adequar para a realidade, né? Então, eu imagino ali no Perez, um shopping bem pertinho, ali a gente deve ter 20 mil pessoas ali nos órgãos públicos, né? Tem. Faz falta mesmo uma estrutura melhorada ali para almoçar, né? Acho que 4 andares para fazer um shopping ali, não é? Pode. E falar em shopping, o primeiro shopping de Porto Velho fui eu que construí, né? Junto com o meu sócio Antônio Paulo, e 1994, inauguramos 1º de setembro de 95. Que era na Carlos Rio Gomes, Shopping, Rio na Shopping. Carlos Gomes. Tinha cinema lá dentro. Né? Rapaz, ali foi outras aventuras que a gente teve ali na construção. Tinha uma fiscal do trabalho muito radical e ela chegou, faltavam 15 dias para inaugurar, os convites todos já distribuídos. Nós já tínhamos acabado a nossa parte, porque a minha parte era a parte comum, já estava 100% pronta. Era cada lojista acabando a tua sala. Então, cada lojista estava dando remate na sua, tipo a Exótica, que era joalheria, estava ali fazendo o detalhe da sua iluminação. Cada lojista fazia o seu acabamento interno. Ela chegou, embargou a obra, falou que todo o pessoal que estava tinha que registrar todo mundo, cada lojista tinha que registrar o funcionário. Então, por exemplo, a Exótica tinha que registrar um pedreiro e um eletricista para dar um acabamento na sala, que ia trabalhar 3 dias. Aí eu cheguei para ela e falei, pelo amor de Deus, deixa eu registrar todo mundo no meu nome da minha empresa. Eu assumo a responsabilidade, só pode pegar o nome de todo mundo. Mas o lojista é registrar um cara para trabalhar 2 dias. Pô, não tem nem sentido. Ela levou a Polícia Federal lá na obra. Aí embarga, fiz um maior teatro, fez não sei o que e tal. Aí conseguimos, graças ao deputado federal na época, Expedito Júnior, e o delegado da Delegacia Regional do Trabalho, que era o Robério, assessor dele, uma ajuda, e o João Cismeiro também, obrigado a ele, 1995, que chamaram ela e mostraram para ela que ela estava sendo incoerente, os ingressos, os convites da inauguração já estavam lançados, que dessa, aí concordaram que eu registrasse o pessoal das lojas, que ela pegasse no meu nome, e eu assumiria a responsabilidade, o lojista depois me ressarciria, para a gente poder inaugurar. Então, a construção, além das dificuldades da construção... A administração dela, né? E a sua presença sempre, né, na obra fazia diferença, porque dialogava diretamente com o proprietário, né? Ficava... eu brinco que eu não vou nas inaugurações da minha obra. Às vezes as pessoas não entendem isso. Mas porque eu prefiro ficar deixando a condição para a inauguração. Então, a gente fez um hospital da Astir, e o presidente chegou lá da Astir, eram 7h30, eu estava lavando a calçada. Né, Dr. Hilber, estava lavando a calçada. Mas, senhor Juliano, o senhor não vai participar? Eu falei, não, pode deixar que tem uma engenheira minha para representar. Eu tenho que acabar de lavar a calçada para você inaugurar a obra 8 horas. Aí ele falou, mas como assim? Eu falei, eu acho que na minha função de engenheiro eu tenho que estar do meu lado, do meu pessoal na guerra. E a guerra é ali trabalhando. Então, a gente, na obra do Fórum Civil e Criminal aqui na Pinheiro Machado, foi uma obra que a gente conseguiu fazer num prazo recorde, foram 17 para 18 meses, 32 mil metros quadrados. Eu estava ali, minha esposa levava meus filhos domingo, 10 horas da noite, para me ver lá na obra. Então, estava lá lavando calçada, a gente estava lá posicionando, tinha um senhor que todo domingo ele chegava lá, às 8h30 da noite, ele saía da catedral vendendo pipoca e ia lá, porque eu comprava o resto da pipoca para dar para meus funcionários. Todo mundo que sobrava, ele sabia que ali tinha posição. E um modelo de contratação, aquele ali, né? Acho que foi um modelo para o Estado, é pioneiro, né? O sistema BTS, Build to Suit, que é construir para alocar. Esse é o sistema hoje que vigora no mundo todo. Porque você vai ter uma qualidade no produto, você vai ter a manutenção do produto e, o mais importante, você vai ter
o objetivo do órgão fixo. O órgão não vai ter que desvirtuar o objetivo. Então, você pega um órgão que é de fazer justiça, aí o órgão tem que ter 13 contratos. Um contrato de manutenção da subestação, outro da manutenção do gerador, outro da manutenção dos sprinklers de elétrica, outro da manutenção dos elevadores, outro da manutenção de hidráulica, outro da dialétrica, outro da pintura. Então, você concentra em uma pessoa só. E o dono vai querer sempre cuidar do imóvel para ele estar na condição, porque ele é o dono. Então, isso faz a diferença. Isso é importante, Juliano, citar para quem está nos auxiliando, escutando aqui. Isso aqui vai circular os recortes. E, Max, eu queria esse recorte na hora da guerra, você tem que estar lá da tropa, que o Juliano falou, muito importante para os engenheiros entenderem, né? Nós temos fiscalização agora do carnaval, eu fui junto, o pessoal vai fazer mídia lá. Não, é porque a gente tem que entender as dificuldades dos fiscais, às vezes, para fiscalizar algo diferente, né? Que todos os trio elétricos são fiscalizados pelo CREA para dar segurança, né? E isso é uma fala muito legal, e essa questão dessas novas modalidades de contratação. Às vezes os municípios e o Estado têm dificuldade de entender como contratar, né? Então já tem um modelo no Estado que pode ser seguido, né? E que é um modelo, inclusive, que eu estou na frente da comissão lá da Politec, da Polícia Técnico Científica, a gente está tentando copiar para o nosso novo prédio, Centro de Perícias, né? Que a estimativa é que seja construído aí nos próximos anos. Então acho que é você que está nos assistindo, que é engenheiro, que assessora os municípios, que presta serviço, acho que tem que entender um pouquinho mais, né? Buscar esse conhecimento aí, porque é a tendência, né, para o futuro, né? A gente vê a Mútua nossa lá em Brasília, ela preferiu partir para esse tipo de contratação do que construir um prédio novo, porque ficaria muito mais caro, né? Eu estou comprando um gerador para o CREA lá, para a nossa plenária, e a gente vê uns absurdos assim, né? Quando vai fazer a tomada de preço dos preços lá, eles cobram mais caro, como se você tivesse cotado para a CPF, né? Sim. Que é para órgão público, não entende que vai ser pago de forma correta. Tudo. Então tem todas essas implicações que vem quando o órgão contrata, que no sistema ali não necessita, porque você está tratando diretamente com o seu fornecedor, você trata como CPF mesmo, como CNPJ de empresa privada, que ele sabe que vai receber mais rápido, que não vai ter entraves, né? Não vai ter fiscalizações externas, né? Então é muito mais fácil, né? Então é um modelo que aí o Juliano está citando aí, pode ser seguido, já funciona, não há receio, né? E é uma situação do BTS que é uma particularidade. Obras públicas sempre são entregues com muito atraso. Verdade. Muito atraso. Todas, sem exceção. Os BTS, quando são feitos com empresas sérias, eles são antecipados. Por exemplo, a obra do Fórum, nós antecipamos 9 meses. E Deus foi muito bom, Anderson, porque a gente estava nesse ritmo de trabalho, nós colocamos para começar um turno 6 horas da manhã, então eu chegava às 5h30 da manhã na obra, para a gente conseguir cumprir o nosso cronograma, que a gente programou que a gente queria entregar em dezembro. E o nosso prazo era setembro do ano seguinte, setembro de 2020. 7 meses antes, 9 meses antes. Um dia a minha esposa falou, por que você está nesse sacrifício tanto? Se tem mais prazo, você não... Aí eu falei, pô, se nós vamos conseguir, eu vou trabalhar assim, eu vou deixar o cliente satisfeito, nós vamos entregar antes, então vai dar certo. E Deus foi tão bom que nós entregamos dia 19 de dezembro, a inauguração 17 de dezembro, com a BITS. Foi a primeira obra pública entregue com a BITS, porque a Assembleia não tem a BITS até hoje. Verdade. Tribunal de Justiça, em frente ali, o fora, onde ficam os desembargadores, não tem a BITS. Ministério Público, Tribunal, então, todos não tinham a BITS. O nosso foi entregue com a BITS. Nosso edifício garagem com 240 vagas a mais do que a legislação exigia. 17 de dezembro entregamos, foi a inauguração. 17 de dezembro foi inaugurada às 5h30 da tarde. Em fevereiro veio a Covid, 2 meses depois. Se eu não tivesse inaugurado em dezembro, eu não sei quando eu conseguiria inaugurar. Só, né? Porque aí bênção de Deus mesmo, né? Bênção de Deus. Veio aquela situação de... Parou tudo, né? Parou tudo, dificuldades, não podia chegar perto. Imagina, eu cheguei a ter 400 funcionários na obra. Eu tinha 17 empresas trabalhando comigo ao mesmo tempo. E sou grato, ninguém, que eu te falei, ninguém é bom sozinho, aos meus fornecedores, às empresas parceiras, entendeu? Fornecedores tipo Barbosa, que é um cara que é meu parceiro, o Emival, há quantos e quantos. Eu era parceiro do pai dele, né? Aí já vê a geração nova que é ele, que está lá, que é um dinâmico, Barbosa só crescendo. Parceiro tipo Cícero, do Rio Candeias, que vende material básico para mim há 100 anos. Então, podia citar vários outros, Anísio, da Fada, que está lá. Então, é muito importante você ter os parceiros. Isso faz. Tem a parte de materiais de fora, tem o Rogério, da Pactual Representação, um parceiro há 28 anos. Então, tudo isso faz a diferença.
você ter o respeito pelos seus parceiros, manter. E os meus fornecedores, as empresas, uma coisa que a maioria dos meus estagiários sempre tiveram comigo, dei o maior apoio, montaram as empresas deles e prestam serviço para mim hoje. Que legal. Entendeu? Isso para mim é gratificante. Eu brinco que é os filhos ali que estão juntos ali, sim, posicionando, e todos eles vestem a camisa da empresa. Então, é aquela coisa assim de parceria, sabe? Sim, e isso sim. é muito importante. Então, graças a toda essa rede de network, de parceiros, que isso faz a diferença. Porque eles sabem o seguinte, eles vão trabalhar, fez a medição, eles vão receber no dia. O meu contrato, eu tenho prazo, um exemplo, 20 dias para pagar. Eles fazem a medição num dia, emite a nota fiscal ou recebe no mesmo dia, no máximo no dia seguinte. Ô, Juliano, eu vou te falar, isso faz a diferença para eles. Fiquei um ano aqui como prestador de serviço, na empresa pequena, né? Depois acabei indo para o público aí no concurso, mas aí isso faz uma diferença, é alimento na mesa das pessoas, cara. Isso como prestador de serviço, né? As empresas que eu prestava, às vezes eles não tinham noção, né? Que a gente está correndo atrás, né? Entra um serviço aqui, você gasta o dinheiro no serviço, é muito cíclico isso aí, né? Então, assim, é diferença mesmo. Acho que quem trabalha com engenharia tem que também saber isso, né? Às vezes o fornecedor teu menor tá ali ganhando o pão do dia a dia, né? O cara tem que respeitar e tem que entender que ele não tá, às vezes, te enchendo o saco porque ele é chato, é porque ele tá mantendo ali mais pessoas que estão com ele, né? Exato. Também. A gente prestou serviço para algumas empresas aqui também e da mesma forma tinha gente que estava dependendo de nós, né? Então a gente tinha uma preocupação muito grande. Eu queria deixar só um alerta para os engenheiros, mas também para os gestores públicos e para a comunidade em geral aí. Foi falado aqui 2 obras aí que eu acho que é interessante. Já teve shopping em Porto Velho, lá na Carlos Gomes, né, em frente ao Vila Rica, antigo Isso. Vila Rica, Hotel Vila Rica. Quem não conhece, é bom passar lá e dar uma olhadinha, né? Era o shopping. Bem menorzinho, claro, né? Tinha 40 lojas, tinha cinema, tinha Banco do Brasil, tinha um avião lá dentro, né? Tinha um avião, era um avião que tinha lá dentro, na entrada, não tinha um modelo de um avião lá, um protótipo. A gente colocava algumas umas coisas, né? Então era muito legal, né? E o outro é essa questão do prédio do Tribunal de Justiça, né? Acho que ali, quem vier a Porto Velho, que é do interior que está nos escutando aí, quiser conhecer uma obra interessante, é uma obra que chama atenção ali, né? Na Pinheiro Machado não tinha obras grandes, que nem aquela ali, é uma obra bem emblemática ali pelo modo de construção e também pela questão do modelo de contratação, né? Então, vocês que estão nos assistindo aí, que são da engenharia, o pessoal também do interior que queira conhecer, muito interessante. Juliano, e a questão agora, nós tínhamos várias empresas que construíam aqui em Porto Velho, né, na parte da construção civil, até digo, levando mais para o lado do imobiliário, assim, né, vários condomínios, várias expansões, casas populares também, né. Você acha que burocratizou um pouco agora para as empresas que são aqui regionais? Porque hoje tem o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade na Habitação, né? Ele é um programa de qualidade que tem o seu custo para ser implantado, né? Isso tu acha que dificultou um pouquinho ou tem o seu viés de trazer qualidade, garantia das obras? Porque a gente vê agora que mais empresas nacionais, né, grandes que estão conseguindo construir porque tem que se adequar, né? Para buscar recursos junto à Caixa para fazer casas populares, tu tem que ter esse programa de qualificação. E a gente tem dificuldade aqui em Rondônia, a gente tentou até uma parceria CREA-SEBRAE para trazer isso aí, e ele não é tão simples, né? Ele é oneroso mesmo, né? Edson, essa questão da incorporação, a nossa empresa foi a desbravadora na incorporação em 1999. Nós lançamos um edifício, o Porto Ferrara, tinha 10 anos que não tinha construção de prédio em Porto Velho, nenhum prédio. E depois lançamos outros edifícios, Gold Tower, Condomínio França, Solar das Antilhas, Gardenville, Fiore e tal. O que aconteceu? Em 2008, com a chegada das usinas, vieram grandes construtoras nacionais. Veio a Gafisa, que era na época a maior incorporadora do Brasil. Veio o Bairro Novo, que construtora da Odebrecht, a maior construtora do Brasil, de empreitada, e a Direcional, que tinha acabado de abrir ações na Bolsa de Valores. Então, nós tínhamos um público em Porto Velho. De repente, a Bairro Novo lança 3.000 apartamentos, a Direcional lança, no Minha Casa Minha Vida, mais 4.000 apartamentos, a Gafisa lança mais um complexo. Então, o que acontece? Deu um boom. Nesse momento, eu falei, opa, eu não dou conta de concorrer com esses caras, eu parei de incorporar. Porque a gente tem que saber a nossa limitação, o nosso tamanho. Então, eu segurei
E foi a melhor coisa que eu fiz naquele momento. Porque as construtoras que continuaram tiveram dificuldades. Essa questão do programa de qualidade que a Caixa exige é importantíssimo. Todas as consultoras, que na época nós fizemos pelo Sinduscom, Sim. fizemos um convênio, vinha uma auditoria de fora para pegar as consultoras, fazer a auditoria nas empresas e tal. Só que nós temos um problema aqui em Rondônia, que eu falei agora há pouco. O custo da construção. Nós temos o cimento mais caro do Brasil, nós não produzimos nada de material de acabamento aqui em Rondônia, só temos o básico, que é o quê? O concreto, o tijolo e a telha. O restante vem de fora. O piso vem de fora, o azulejo vem de fora, o vaso vem de fora, a torneira vem de fora. Todos. Hoje nós já estamos com produção de portas locais, mas na época nem isso a gente tinha. Então o que acontece? O nosso custo de construção é o mais caro do Brasil. E a Caixa Econômica, no programa dela de habitacional Minha Casa Minha Vida, ela tem as tabelas referenciais. Então, o que aconteceu? Todas as construtoras que vieram fazer construção do Minha Casa quebraram. E nacionais. Por exemplo, veio a Casa Alta. Lançou 1.500 casas aqui, mais 1.000 em Ji-Paraná, mas abandonou as casas. Tá? Então, não foi uma nem duas, foram várias. Por quê? Porque teve uma que construiu um pré-moldado, umas casas de pré-moldados, que fez a Vila de Mutum, estava fazendo na época. BS, né? Era BS, uma coisa assim. Eu fiz serviço para eles. Eu lembro que foi muito engraçado. E eles eram sucesso no Mato Grosso. Era muito a mídia, mas não era a realidade. Eu lembro que nós tivemos uma reunião, o prefeito chamou todas as empresas lá na prefeitura para convidar as empresas para participar, que ele ia soltar um programa habitacional. E aí ele perguntou, você vai participar, Juliano? Aí eu falei, não vou não, prefeito. Mas por quê? Porque esse preço não dá para construir essa casa. Vocês estão acostumados a ganhar muito. Agora que chegou a empresa de fora com tecnologia, aí vai... Não, era as casas, modos, né? Era de concreto, era o módulo de concreto. Fazia no galpão lá que tem ainda. Isso, as pontes móveis, fazia as casas, ele levava bloco, local, ele levava e colocava no local. É. Aí eu virei para ele e falei assim, prefeito, eu respeito muito o senhor, o Roberto Sobrinho, prefeito, mas a tecnologia que eles estão usando é na parte da estrutura. A estrutura de uma casa, ela corresponde a 35%. O acabamento que eu vou ler. Então, eles podem conseguir nessa parte deles aí uma economia 8, 10, até 20% maior. 20% de 35%, vamos colocar 20% de 40% do valor da obra. 20% de 40%, eles estão economizando 8%. Então, a casa deles pode ficar 8% mais barata que a minha. Mas se a casa tem 60 metros quadrados, é 60 metros quadrados de piso para ele e 60 metros para mim. Ele não vai reduzir o piso. Se na casa tem 2 vasos sanitários, 2 banheiros, é 2 vasos para ele e 2 vasos para mim. Ele vai pagar o mesmo tanto que eu. Se o forro dele é 60 metros, são 60 metros para ele e 60 metros para mim. Não tem mágica. Então, a cobertura, a área a ser coberta, a dele e a minha é do mesmo tamanho. Não vai mudar o preço do telhado. É só nas paredes dele. E como ele está usando concreto, a dele deve ficar um pouquinho mais caro, porque o nosso cimento é o mais caro do Brasil, o concreto dele vai sair mais caro. Não, tudo bem, só me perguntou se eu participar, eu agradeço o convite, vim aqui, mas eu não tenho interesse. Aí a empresa fez o quê? A empresa entrou, ganhou, quebrou e abandonou as obras. Então, hoje nós temos essa dificuldade aqui, que a Caixa Econômica está sempre contratando empresa para terminar conjuntos habitacionais. Porque as pessoas começam esses conjuntos populares, mas não conseguem acabar. A Direcional conseguiu acabar, o Bairro Novo conseguiu, porque eram empresas grandes, tinham um caixa muito alto e conseguiram, mas tomaram prejuízo. Então, até hoje tem problemas com relação ao método construtivo deles e tal. Mas a nossa singularidade é essa questão. Então, o custo nosso de construção é muito alto. Então, o conselho que eu dou para os engenheiros que estão começando... Isso é importante. Façam um orçamento bem feito. O orçamento é o cheque que eles estão dando da obra. Entendeu? Um orçamento bem feito é muito importante. Porque depois que você deu o orçamento, que você assinou o contrato, não tem volta. Então, você tem que ir fazer teu orçamento e conseguir cumprir. Controlar para poder cumprir. Porque não tem mágica.
Na sua visão também, os orçamentos de obras públicas, falta experiência para quem faz a tabela lá de orçamentos para verificar os preços? Porque o Passarinho até comentou aqui, né? Às vezes as pessoas fazem lá e não tem essa experiência de obra mesmo, né? De chão de obra lá. Porque colocar o telhado, sim, mas para mim fazer o telhado eu tenho que contratar um muco para erguer as telhas. Isso aí não está nos custos, né? Isso é algo importante também, a experiência de quem faz essa parte orçamentária para fazer as licitações, né? Nós brigamos muito com... Eu parei de fazer obra pública já tem muito mais de 12 anos. Nós brigamos muito com o governo do estado na nossa época. Esse grupo nosso que administrava junto ao Sinduscom, eu, Figueiredo, Roberto Passarini, Plínio, Luciano, Fausta, toda os empresários da época, a gente trabalhava muito junto. Quem cuidava da parte de orçamento do governo do estado era um matemático. O cara não era nem engenheiro, ele nunca tinha feito uma casinha de passarinho. Como é que um cara desse podia fazer? E ele, superior a todos os engenheiros, era o cara que sabia tudo, não tinha humildade, não tinha... Então, o que acontecia? Chegou num ponto que a gente sempre... Ele viu que ele não dava conta de fazer, o estado de Rondônia parou de fazer a tabela de preço do estado. Hoje não tem, uso do SINAP nacional, que não tinha a mesma proximidade. Sim. Então, são situações, por exemplo, você vai comprar uma telha aqui em Porto Velho, a telha custa X. Em Guajará-Mirim, você tem um frete de 400 quilômetros, mas na tabela do estado, o preço é o mesmo, Guajará-Mirim e Porto Velho. Então não tem. Imagina, O cara tinha que colocar, eu não quero aumentar o preço, eu vou colocar um frete. Imagina cerejeiro, o cara... Cabixi. Cabixi. Cara, cerejeiro eu fiz muito trabalho lá, pô, era difícil, na época não era asfaltado ainda, a gente sofreu muito. Então, tem que se ter, a gente propôs, faz o orçamento descentralizado, cria núcleos regionais para ficar próximo, para não ter que fazer. Ou, não, vai ser muito, faz um orçamento e paga o frete para o transporte da mercadoria até aquela cidade. Porque a empresa tem que fazer. Entendeu? Isso situações que isso é em todos os órgãos. Eles têm essa... Eu tenho uma notícia boa para ti. Ele está se formando, o Jeff está se formando em engenharia civil. Um abraço para ele, que ele viu a necessidade de conhecer. Não, é um amigo nosso particular. Eu vou falar porque eu sempre falei isso para ele, né? Eu também, da mesma forma como está falando, eu sempre falei, né? Acho que era importante conhecer, né? Está se formando em engenharia civil aí, vai ser também nosso parceiro e colega de trabalho aí. Mas a gente tem batido isso porque todos os grandes construtores que vêm aqui comentam, né? Falta, porque você contrata para essa parte orçamentária, deveria ser uma pessoa com larga experiência. E geralmente são pessoas que estão começando, engenheiros júniores ainda que estão começando, né? Por causa da questão do custo, né? O governo vê isso aí que, na verdade, implica diretamente nas obras públicas, né? Então a gente tem que estar discutindo esses conceitos para ver se você consegue ir mudando, né? E isso, dessa questão dos orçamentos, ela cria toda uma rede de situações. Se você pergunta todas as obras que eu fiz, estaria aqui, além dessas que a gente colocou aí. Isso é interessante, isso aí. Tá? Assembleias, condomínios, CPA, teatro, tudo. O que foi a minha maior alegria de todas essas obras? Todas as minhas obras foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Isso, muito Mas importante. como? Nós vivemos num momento hoje de muita comunicação. E qualquer comunicação errada, ela pode tanto te elogiar, beneficiar, como ela pode te denegrir. Verdade. Então, é muito difícil. Então, as pessoas às vezes não entendem um fato ou outro fato. Então, são situações que a empresa tem que trabalhar sempre certa. As nossas medições, elas sempre acompanhavam um memorial da medição. Então, tinha memorial nosso que dava 300 folhas. Aí, mas, por que estamos fazendo isso? Porque lá estava escrito, alvenaria. Aí tinha um memorial. Como que eu cheguei, um exemplo, a medição deu 800 metros de alvenaria. Como que eu cheguei no 800 metros? Tinha parede por parede, local por local, altura da parede, tinha uma planilha. Local, sala tal, quarto pavimento, altura, largura, janela, tem vão da janela, um desconto do vão da janela. Então você chegava na área da parede daquele Pro pavimento. fiscal, excelente. De todo. Então, posição. E isso eram situações que foi a obra inteira aquela situação. Então, às vezes, o excesso de responsabilidade é muito importante. Porque teve até uma situação numa obra, foi a obra da Assembleia, em 2 itens, que foi muito engraçado, que
fiscal do Tribunal de Contas chegou e falou que tinha um brise que estava faltando. Eram tantos brises e a gente tinha medido um brise a mais. Colocou no relatório dele. E tinha mais 8 metros quadrados de cobertura, que a gente tinha medido a mais. 8 metros, num complexo de 3 mil e tal, desse relatório. Eu pedi uma vistoria em loco. Aí chegamos lá, foi todo mundo, aí foi uma equipe do tribunal e tal. E eu falei para eles, se eu não conseguir mostrar para vocês onde está isso em obra, eu não vou recorrer. Vocês não vão ter que pegar meu recurso, analisar, eu vou pagar a multa, dava R$12 mil. Mas eu quero mostrar. Aí chegamos lá, o cara tá aqui, ó, olhou a fachada do prédio, tá aqui, Eu falei, pois é, daqui a 15. Como é que o senhor vai provar isso? Eu falei assim, vem aqui, descemos a escada, tá aqui, o do subsolo, só esqueceu de medir. O cara chegou e contou do térreo, tinha um do subsolo. E aí... Isso tudo tá no relatório, tá no relatório, não viu, né? Tava Passou vergonha, né? Passou vergonha. Aí vai chegar no final essa questão. E aí chega... vamos subir aqui, fomos lá no 7º pavimento. Aí eu falei, tá vendo essa cobertura? Olha aqui, embaixo tem 2 orelhinhas. Tá ali, essas 2 coberturas aqui, ó. São 4 metros quadrados, cada um pediram para cobrir, está coberta, essa é a medição. Mas no projeto está aqui a descoberto. Eu sou contratado, eu mando, eu faço o que me manda, está aqui um documento. Mas no projeto não está. Eu falei, o senhor falou no relatório que fez vistoria em loco. Em loco o senhor tinha que ter visto. Aí, tá mostrado. Então, se pacificou ali. Sua vergonha de gasto, né? Mas aí meu engenheiro viu a importância do nosso relatório. Porque aí o diretor da engenharia lá, na época, acho que não esqueço o nome dele, ele fala assim, mas não tinha como eles saberem essas coisas. Eu falei, não, só vai me desculpar, tinha sim. Porque toda a medição minha tem um memorial aonde foi executado o serviço. E isso tudo que está aqui está no memorial dentro do processo de vocês. Peguei a cópia do processo carimbado pelo Tribunal de Contas, isso aqui eu imprimi do relatório de vocês. Está aqui, lá dentro do tribunal. Página tal está mostrando onde está a cobertura e página tal está mostrando onde está o brise. Só que eram 300 folhas, lógico, nem eu ia ler 300 folhas, pô. Então, é muito importante você estar bem basado. Porque pode ser que venha um erro, sim, mas não um erro de má fé. Sim, entendeu? E hoje, qualquer erro, as pessoas já entendem que é um erro de má fé. Então, rapaz, eu tive uma experiência com um governador anterior, numa obra do Hospital de Ariquemes, e eu pus na minha cabeça que eu não ia mais fazer obra pública. Então, fiquei trabalhando na obra sem poder fazer medição. Aí fui descobrir, a Caixa não tinha nem autorizado a dar ordem de serviço da obra. E deram ordem de serviço, fizeram a maior festa e tal, papapá. Eu trabalhando feito um bobo, né? Então, aí eu falei, não é... Muitas coisas são politizadas, né? E aí a gente acaba, a parte técnica, pagando por isso, né? Até hoje reclamam que a gente fez aquela fiscalização preventiva na rodoviária achando que era algo político, né? Mas a gente, como engenharia e órgão fiscalizador, não poderia se eximir daquele momento ali, né? E depois a gente viram que a gente estava com a razão, né? Que estava faltando ainda a obra ser feita lá e não poderia inaugurar, né? Então... a parte técnica não pode se confundir com essa parte política, né? Isso é importante, né, Juliano? Juliano, essa questão da fiscalização do CREA, ela é muito importante, entendeu? Porque ela vai combater os mais profissionais e defender os bons profissionais. Esse aí, entendeu? E o CREA não se envolve em política como nunca se envolveu. Perfeito. Então, a prova que o CREA estava certo foi uma entrevista que o ex-prefeito deu esses dias. A entrevista dele prova que o CREA estava certo. Ele fala no meio da entrevista, não, aí a atual gestão não conseguiu até hoje acabar o serviço que faltava na rodoviária. 8%. Mas se ele está assumindo que tinha serviço para acabar, então a obra não estava pronta. Verdade. Ele falou na entrevista dele, querendo criticar a atual gestão, aí ele entregou que faltava fazer serviço. Então, os prefeitos têm que entender que o CREA é parceiro. Com certeza. O CREA não está lá para favorecer o A, o B, o C, o D, ou para posicionar. Mas a prova que o CREA estava certo foi a própria entrevista dele falando que o serviço não estava pronto. Então, se tivesse pronto, não tinha nada para ficar inaugurado agora ou para fazer agora. E a atual gestão, é lógico, ela teve que levantar tudo que foi feito, tudo que foi pago, tudo que faltava fazer, porque os novos gestores poderiam ser responsabilizados. Isso aí. Entendeu? Perfeito. Então, são pequenas coisas que é muito importante essa função do CREA e os engenheiros se unirem com o CREA nessas prerrogativas, porque todos eles vão ser beneficiados.
Sabe, Juliano, o Juliano, assim, além de acompanhar todas as obras dele presencial, ele também acompanha o funcionamento do Sinduscom, acompanha o funcionamento do CREA, ele dá uns puxão de orelha lá quando às vezes a gente está errado, né, Juliano? Você alerta lá, não, olha, não é o caminho, não é esse aí. E semana passada me chamou a atenção, sabe, nosso programa CREA Júnior, que eu sempre disse para você, né, para a gente usar a mão de obra dos estudantes, para até dar experiência para eles, né? Muita dificuldade de conseguir isso. E semana passada nós fomos procurados pelo presidente do Sincero, que é o consórcio, né, dos municípios, 47 municípios, e veio pedir justamente isso, uma parceria, né, através do Rômulo. Agradeço o Rômulo lá, né, que o Rômulo é o diretor lá. Eles hoje estão com 150 pacientes aqui na frente da rodoviária, e eles vão mudar de prédio. E o prédio novo não tem acessibilidade. Aí vieram pedir para o CREA fazer uma parceria lá para dar uma consultoria, de uma fiscalização relativa à acessibilidade. Eu tinha dado uma cartilha de acessibilidade para eles, e a gente vai fechar essa parceria com o Sincero, né? Eles vão ampliar para mais de 250 pacientes. Então, essa é o que a engenharia pode dar de retorno para a sociedade, né? Nesse momento era difícil eles contratarem uma empresa, vão no futuro contratar e adequar, né? Então, a gente está gerando demanda para a engenharia e podendo ajudar, de uma forma geral, todos os municípios, né? 47 municípios. Agradeço o prefeito Gil, lá também de Alto Floresta, que esteve lá no CREA, né? Que reuniu conosco. Então, é essa a função que a gente entende que é importante, como o Juliano está fazendo aí, né? O CREA, ele tem que ser o fomentador, ele tem que ser quem diz as regras da parte da engenharia. Porque é o Conselho de Engenharia, né? Não podemos aí deixar para outros que não são leigos ao assunto, né? Como você falou. Quem faz orçamento tem que ser engenheiro, quem faz orçamento de obras tem que ser engenheiro, quem faz engenharia tem que estar ligado ao CREA, e o CREA tem que ser esse fomentador, né, de opinião aí. Então a gente tem feito isso. Para o futuro, o ramo da construção, steel frame é uma construção de tecnologias novas, como contratar, é realidade, pode vir, né? Tem outras tecnologias que estão vindo aí no mercado, que a intenção é baratear o custo da obra e dar, digamos assim, mais rapidez na construção. Como tu falou, tem obras públicas que ficam anos e anos, né? Então, na sua visão, assim, na sua experiência, o que a gente vai ter de novas tecnologias? Qual é o futuro aí da construção civil? O futuro da construção civil é a tecnologia. São obras mais rápidas, mais limpas e de montagem. O steel frame é um dos tipos. Sim. Hoje nós já usamos em algumas obras nossas, fizemos o fórum, com tudo internamente de paredes de gesso acartonado. A Advocacia Geral da União também, fizemos a obra, era para a gente fazer em 15 meses, nós fizemos em 8 meses, internamente, toda em obra seca. Isso hoje ainda é um custo mais alto, mas a velocidade compensa esse custo. Sim. Tá? É menos desperdício, é menos produção. Mão de obra também, né? Mão de obra, porque hoje a mão de obra é muito difícil. Você falou uma situação dos cursos de pintura, sim, e tal. Sim. No início, quando a gente começou, nós fizemos curso de alfabetização dentro do canteiro de obras. Olha só. Tá? Eu tenho carpinteiro comigo, que está até hoje, que ele fez curso de alfabetização dentro do canteiro. Nós fizemos um convênio com o Senai. O Senai todo dia acabava a aula, acabava o trabalho 5 horas, o instrutor do Senai chegava lá, eu dava um lanche para o pessoal antes de começar a aula, e aí o pessoal ia alfabetizar. Então, era muito... Foi todo um processo de montagem. Aí, quando o pessoal alfabetizou, foi o curso, tivemos cerimônia, dava janta ao pessoal depois... E aí o pessoal ia para casa, aqueles que queriam. Tem o carpinteiro, tem que carregar, tudo foram alfabetizados dentro do canteiro de obra. Hoje não tem mais esse trabalho. Infelizmente, os órgãos não permite. Estão deixando a desejar, entendeu? Voltou muito para a parte de política, menos da parte de atender o interesse das indústrias. Então, isso tem que mudar. Tá? Essa situação de você ter uma dificuldade de mão de obra vai te levar ao quê? Nós estamos tentando fazer com os nossos trabalhadores que ele seja um bom carpinteiro, que ele seja um pintor bom e que ele vai começar a fazer daqui um pouco a parte de hidráulica, a parte de elétrica. Multifunções. Multifuncional. Porque aí você passou a parte da estrutura, o seu carpinteiro continua trabalhando. Ele vai estar te ajudando na parte elétrica, ou na parte de hidráulica, ou na parte de alvenaria. Então, esse é o momento. Lá fora já funciona assim hoje. Lá não é mais o pedreiro, lá é o operário da construção.
porque ele é multifuncional. Entendeu? E então, você tem seguidamente, né, está no exterior, né, Estados Unidos principalmente, né, Juliano, e tem visto essa tendência, né? Eu procuro sempre buscar tecnologias, coisas novas para a gente poder aprender. Então, isso são situações que não tem, é o futuro, tá? E uma das coisas que está faltando hoje para a nossa nova geração de engenheiro é o comprometimento. A faculdade de engenharia é muito importante, mas o estágio é tão importante quanto a faculdade. Senão a pessoa sai da faculdade e não fez estágio, então ele não sabe o que é uma obra. A engenharia é igual à medicina, ele tem vários segmentos. Eu quero ser engenheiro de obra. Eu quero ser engenheiro projetista de estrutura. Eu quero ser um engenheiro projetista de hidráulica. Eu quero ser um engenheiro projetista de ponte. Eu quero ser um engenheiro de orçamento. Então, você tem assim, de planejamento, você tem N áreas, mas você tem que fazer o estágio naquela área que você vai posicionar. Senão a pessoa chega, forma, aí chega para te pedir um emprego. Onde você já fez estágio? Não, nunca fiz. Quantas obras você já fez? Nunca fiz. Então, aí inverte a situação. Você quer ganhar para trabalhar sem nunca ter trabalhado? Como é que você vai somar com a empresa? E entender que isso aí não tem que ser no horário de aula, isso aí é extra, né, Juliano? Porque assim, eu tenho feito uma turma de engenharia novos lá dentro do CREA e a gente tem falado nisso, né? Você não vai fazer esse trabalho que a gente está demandando no horário de trabalho, você vai fazer esse trabalho extra. Quantas noites tu virou lá vendo projetos, quantas noites a gente passa ali, às vezes, né? Perde a noite fazendo para cumprir um prazo, né? Fazendo um projeto, fazendo uma análise. Eu fui estagiário 5 anos, meus 5 anos de engenharia, sem remuneração. Então, o pessoal e a minha família precisava financeiramente. Mas, como não tinha vaga de profissional em estagiário pago, eu aceitei ser estagiário sem remuneração. Porque eu estava aprendendo. Então, meu pai falou, não, filho, eu consigo pagar o vale transporte para você ir para o estágio. E era do outro lado, eu ia de ônibus, voltava. Então, quando era mais perto da obra, eu ia de bicicleta. Mas foram 5 anos. Entendeu? Meus colegas de faculdade brincavam que eu era estagiário português. Você está indo, trabalhando de graça para o povo. Eu fiquei rindo. Conhecimento não tem preço, né? Conhecimento não tem preço. Entendeu? Então, ia ter concretagem dia de sábado. O estágio era de segunda a sexta. Sábado, 7h30, eu estava na obra. Era o primeiro a chegar, estava junto. Porque eu estava aprendendo. Eu estava aprendendo como é que era um traço de concreto, que naquela época, qual que era o FCK20, como é que fazia, como é que era aquilo, como é que se posicionava, como é que colocava a armadura de uma ferragem. Então, isso não tem preço, você vai aprender em loco. Então, hoje, com as tecnologias, a juventude acha que o computador, ficar não é isso. É em loco, tem que estar na obra, porque você tem que tratar com o funcionário, você tem que conferir o material, você tem que olhar seu planejamento, você tem que saber se você tem o material para aquele dia que você planejou. Então, você tem que estar ali dentro da obra. Não tem como fazer isso. Vai dar... É difícil. Então, o Murilo, que é hoje meu sócio na Ingecom, está comigo há 17 anos. Eu errei por menos um ano aqui, mesmo, mas né? É por aí. É como se fosse família. Sim. Entendeu? Começou como meu estagiário. Entendeu? Então, toda a semântica. Hoje tem as suas conquistas já, todas merecidas. Então, eu brinco ele de exemplo para os outros estagiários. Siga o exemplo dele. Começou como meu estagiário. Entendeu? E tu, no teu currículo, tu citou, né? Tu fez administração também, que quando eu estive na Coca-Cola como estagiário, a Coca-Cola tem uma metodologia de qualificar os profissionais para assumir os cargos, né, de chefia. E eu tive muito essa parte de humanas, de entender as pessoas, coisas que eu não tinha visto, porque a gente é muito mecanicista, né? É Taylor lá, é métodos e tempos. E aí na Coca-Cola começamos a ver essa parte que você já percebeu logo quando iniciou que tinha necessidade de lidar com as pessoas, tu tem que entender as pessoas também, né? É importante para quem está nos assistindo que não vai ser só na ordem, não. Você tem que mostrar liderança de outras formas, né? E conhecimento. Eu tive uma coisa que meu pai, eu sempre ouvia muito meu pai, entendeu? Meu pai era meu ídolo e tudo que ele falava eu procurava... Que hoje, às vezes, eu acho que, pai, porque vê na televisão, não é assim, do jeito que o senhor pensa. Mas a experiência de vida é insubstituível. Então, meu pai chegou para mim e falou assim, você quer ser um engenheiro que tenha sucesso? Eu falei, claro, pai.
Então você vai perguntar para quem é engenheiro de sucesso. Eu não sou, filho, eu sou peão, nascido na fazenda, criado na fazenda. Você vai perguntar para o engenheiro que você é estagiário o que ele acha que você tem que fazer para você ter sucesso. E eu fui num coordenador de obras da empresa que eu trabalhava, ele era o chefe do meu chefe. Um dia ele andando na obra, eu perguntei para ele: doutor Mesquita, o que o senhor acha que eu posso fazer para mim, assim, ter um crescimento na empresa, ter sucesso e tal? Aí ele olhou para mim assim: administração de empresa. Aí eu olhei para ele: mas por que administração? Não, eu faço engenharia. Sim, mas na engenharia não tem nenhuma matéria de administração de empresa. Verdade. Nenhuma. Isso aqui dentro da obra, o que o engenheiro faz a maior parte do tempo é administrar a empresa. Tem que administrar a compra, tem que administrar pessoal, tem que administrar material, tem que administrar tudo. Mas não tem matéria na engenharia. Então, você quer ter sucesso? Faça administração de empresa. Aí eu falei: sério? Totalmente sério. Aí fiquei com aquilo na cabeça. Aí conversei com meu pai. Falei: pai, ele falou que estava nos 6 meses de faculdade de engenharia. Em acho que agosto, setembro, isso. Aí meu pai falou: eu falei: não, pai, mas eu não sei nem que faz administração direito. Eu falei: o cara deve saber mais que a gente, porque ele falou que o negócio é bom. Pensa nisso. Eu falei: vamos pensar. Passado 1 mês e pouco, esse mesmo coordenador estava na obra. Aí eu falei para ele: então, eu pesquisei aquilo que o senhor falou realmente e tal. Ele falou: se você fizer, você ainda vai ter um diferencial. Aí ele virou para o meu chefe, chamava Edésio: o Edésio só é engenheiro, o Aguinaldo só é engenheiro. Não administra. Você vai ser o único engenheiro administrador. Se eu tiver que contratar um de vocês 3, eu vou te contratar, porque você tem administração. Aí o Edésio riu. É verdade, não. Eu me arrependo de não ter feito administração. Os dois falaram a mesma coisa. Os dois ali na faixa de 35, 40 anos. Aí eu cheguei: pai, eu tenho que fazer essa tal de administração, porque esse negócio vai ser bom. E aí fui fazer administração. Fazia administração à noite, engenharia de manhã, administração à noite. Formei junto. Então, a administração foi muito importante. Porque é o que você falou, tudo é um ciclo na vida. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente ouve as pessoas, e isso vai. Eu estava no 9º semestre, e aí a funcionária da Coca-Cola me mandou para Porto Alegre. Fiz um curso na época lá com um engenheiro administrador da empresa de saneamento básico do estado. E aí no curso ele falava lá, pirâmide de Maslow. Aí eu falei: que legal, isso eu nunca tinha visto, né? As necessidades básicas que tem, né? Aí eu voltei para minha turma lá, e daí no meio da aula lá eu falei: tem a pirâmide de Maslow que a gente tem que considerar. Os caras: que é isso, cara? E aí a gente vê, né, que realmente a gente tem que ter uma noçãozinha de relacionamento pessoal, que faz parte do dia a dia que a gente vai lidar com pessoas, né? Juliano, muito legal aqui, acho que foi uma conversa sensacional, acho que a gente tem que marcar para ouvir mais histórias, né? Ter a oportunidade de transmitir para o pessoal da engenharia, aí, ver a dificuldade, né? Muitas coisas que parecem simples quando vai se executar, trazem dificuldades que a gente nem espera, né? O exército prendendo o homem, né? Mas a gente teve uma oportunidade única aqui que acho que tem que repetir. Se tiver disponibilidade na tua agenda no futuro, a gente trazer, né, aqui para novamente comentar mais algumas coisinhas. Agradecer, né? Eu sei que o teu tempo é escasso aí, mas você deixou aí provavelmente o tempo tá com a família para estar aqui conosco aqui. E aí as tuas considerações finais que tu pode deixar aí de mensagem para todos que estão nos assistindo aí, a sociedade em geral, mas principalmente os nossos colegas engenheiros que querem ser um Juliano no futuro, né? Que Juliano, Gina. Eu que agradeço, presidente, a honra de estar aqui. Agradecer a minha esposa, que é um apoio que eu tenho, está sempre me apoiando. Mariana, um beijo, te amo, amor. Agradecer meus filhos, Arthur e Felipe. Inclusive o Arthur, né? Agora entrou na Unir. Ontem foi o primeiro dia dele lá na Unir Engenharia. E foi escolha dele, eu não quis me envolver. Eu agradecer a minha mãe, que está lá em Goiânia, que tanto se sacrificou para mim. Esse meu pai que está no céu. Eu acho que a família é a base de tudo. Deus nos proporciona assim presentes incríveis. Eu nunca imaginei chegar aqui e ter um presente, a minha esposa, os meus filhos. Então Deus é muito bom o tempo todo. Então a gente tem que ter esse aspecto profissional, a gente tem que ter a dedicação, a gente não pode esquecer as nossas raízes. Eu sou de Tumbiara, Goiás, né, que eu brinco que é a melhor cidade do Brasil. Só eu que acho isso, minha esposa, os meninos, ninguém acha, mas é para lembrar a minha raiz, a minha humildade tem que estar sempre em voga. Eu fui criado com toda a alegria possível, com meu avô, com a minha avó, com meu pai, com a minha mãe, com toda a simplicidade. E simplicidade não quer dizer
falta de respeito pelas pessoas, não é o dinheiro que faz a pessoa. Então, o que faz é a pessoa. Então, por isso que as pessoas me encontram na rua, tô calça jeans, botina e camisa xadrez. É uniforme padrão. Não tem essa ostentação, não pode ter nada, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, tudo que a gente conquista é graças a Deus. E isso que você falou, ter os parceiros, ter os amigos, como a gente teve. Eu tive o prazer de ter, quando era presidente do Sinduscom, um Roberto Passarini como meu guru, né? E eu brincava com o pessoal, se aconteceu alguma coisa errada aqui, foi o Passarini que mandou eu fazer. Aí todo mundo ficava rindo. Um Figueiredo, cara, dá um abraço, Figueiredo, com a Vera, que está lá em São José, são um casal que passou um momento difícil de saúde, que estão bem, um exemplo. Fausto, que nessa área trabalhista é o que mais entende, é diferenciado. O Ricardo, que está tocando o nosso sindicato hoje com todo o sacrifício, e a toda a equipe que me ajuda na empresa, Murilo, seu Antônio, Silvio, todo. Ninguém é bom sozinho. Então, acho que o mais importante que a gente tem que estar sempre consciente é a gente trabalhar com honestidade, a gente trabalhar com simplicidade, sem ganância, sem nada, porque a gente vai conseguir cumprir nossos objetivos. E pensar a longo prazo, não pensar a curto prazo. Às vezes, o que importa não é o faturamento de uma empresa. O que importa é o que a empresa está ganhando, o que ela está produzindo. Então, é sempre ter essa posição. Isso é muito importante. E a nossa empresa está com 37 anos, vai fazer agora. Por acaso, né, Juliano? E a gente tem um programa, um planejamento, já até os 50 anos que eu vou estar ali perto, e depois vão ser os meninos. Para eu brinco, ele vai chegar a 100 anos. Eu não vou estar aqui, mas vai estar meus netos já posicionando. E isso é muito importante. E muito obrigado de novo, presidente. Eu que agradeço aí, obrigado pela entrevista, obrigado pela amizade, né, que a gente sempre está lá pedindo ajuda. E mais uma vez aí, Pod Rondônia, com Engenharia na Veia, né? Podcast da engenharia. Esse aqui foi imperdível, né? Vai ficar aí os recortes depois, vocês acompanhando, e o programa todo na íntegra vai estar disponível para vocês. Obrigado por nos acompanhar aí. Um grande abraço a todos.